Boa noite, 25/10, 21h45, não vou passar café, porque eu estou cansado de ficar acordado a noite toda. O assunto hoje aqui é um assunto engraçado pra gente hoje, porém era um assunto péssimo para quem usava. O tema hoje seria cintos de castidade, isso mesmo. Para quem nunca ouviu falar, o cinto de castidade era um aparato que o homem fez de ferro, que era colocado na cintura da mulher para protegê-la, o seu sexo, suas partes íntimas, de outros homens, quando esses não estavam em casa. Esse foi um dos artefatos mais cruéis aí da Idade Média. E como é que funcionava, né? Antigamente tinha muito emprego nas cidades e a economia era voltada para o mar. Você ia em expedições marítimas em busca de riqueza, em busca de glórias, em busca de territórios e novas conquistas. Os fundos, claro que tinha emprego para todo tipo lá, tinha os artesãos, os ferreiros, carpinteiros, padres, dentistas, mas tinha também esse tipo de trabalho que era os marinheiros que arriscavam suas vidas ali nas expedições. Então, o que acontecia? Um contratante, dono de navio, dono de uma empresa naval, tinha que formular uma tripulação para uma expedição. Essa expedição poderia ser para atravessar o Atlântico ou para atravessar ali a África, indo até a Ásia. Vamos pensar que a gente está partindo da Europa. E ele arrumava aquela tripulação ali, ele ia formando essa tripulação, né? Acredito que as pessoas mais bem qualificadas não participavam dessas incursões, né? Os marinheiros e os tripulantes que conseguia convencer a tal expedição devia ser aqueles que jogavam em mesa de bar, jogavam a noite inteira e apostavam ali que tinha o que não tinha, e no final da noite eles apostavam até que iam participar da expedição e ficava por ali os capitães, né, e apostando na própria vida, né? Você perdeu, agora você vai. Tive gente endividado por impostos, né, que se via na obrigação de tomar uma decisão tão rude de se jogar no mar, pessoas viciadas, né, que também não tinham opção, sem família. Eu acredito que se pegar os exemplares da espécie da sociedade ali, não era uma média alta, né, da tripulação que conseguia ser formada para essas longas jornadas, né? Então o dono da companhia marítima reunia ali navios, né, uma frota de navios, carregava ali de produtos, se partisse ali da Holanda, Antuérpia, né, em direção às Antilhas, vamos supor. As Antilhas eram uma colônia holandesa. Ele ia levando arma, ia levando peles, ia levando riquezas, né, tecidos domésticos, o que poderia ser trocado e o que, pela experiência deles, tivesse valor do outro lado do mundo. E juntava ali 3 navios, centenas de marinheiros. No dia da partida, teria que estar todos ali prontos, né, para se despedirem. Aqui entra a história do cinto de castidade, né? Essa foi uma dos motivos, né? Eu encontrei outros aqui, mas esse eu achei engraçado e resolvi falar. Os homens, muitas vezes casados com filho, tinham as mulheres em terra, né? Para as mulheres era uma atitude comum deixar o homem ir e ficar um ano fora, se aventurar. E o que acontecia na viagem ficava na viagem, né? Não tinha ciúme, né? Aí ela não tinha como controlar, né? Através do WhatsApp, acredito. Só que do contrário, como a mulher ela permanecia na sociedade ali, família, os primos, os amigos, ela teria que ter outro comportamento diferente do marujo que estaria em expedição e estaria preparado para a guerra, porque guerreavam muito. Então, quando as esposas ficavam nas suas casas e os homens se lançavam ao mar, em guerra ou em incursões comerciais de exploração,
Existia um artefato chamado cinto de castidade, que os ferreiros faziam para a mulher, de acordo com a silhueta da mulher ali, que era um pedaço de ferro que juntava em 3 pontos. Tinha um buraco para fazer xixi, um buraco para fazer cocô, serrilhado, tá? Os ferreiros faziam uma serrilha para, se algo diferente do cocô ou do xixi ali tiver que entrar ou sair, ele fique machucado. E era costume da época, os marujos porem um cinto de castidade na mulher, trancavam um cadeado. Porém, uma curiosidade que eu li é que essa chave, ela ficava com o proprietário dos navios. Quem era o proprietário? Era o empresário da época que financiava a expedição. Comprava o navio, comprava as mercadorias para serem trocadas, e eles ficavam responsáveis também pela manutenção e pelo sustento dessas familiares aqui. O cara viajou, o provedor viajou, aí como a mãe e as crianças ficaram aqui sem condições financeiras, ele dava uma ajuda para... Era coisa de pobre, né? A ajuda, acredito que seria 1 quilo de farinha, uma coisa de muito subsistência, assim. Não é que a pessoa ia ganhar uma pensão gorda, não é por aí. E aí esses familiares ficavam parados, né? Enquanto o marinheiro estivesse fora. Quando ele voltasse, ele acertaria a dívida com o mercador. E a curiosidade que tem aqui é que essa chave do cinto de castidade ficava com o feitor, com o dono do navio. E que ele, por sustentar, né, olha como é uma mente machista, por ele sustentar essa família ao longo desse ano corrente aí, ou dos 2 anos que tem, eu vi até um caso aqui do história, eu já vou voltar na chave, tá? A expedição foi o seguinte, foram 6 navios saindo de Roterdã, carregado com 496 marujos, entre oficiais e marinheiros. 496. Saíram de Roterdã e foram para Antilhas Holandesas, no Caribe. No regresso, olha só, gente, morria quase todo mundo, tá? Por isso que eu falo, a pessoa para ir, ela teria que ter uma condição muito boa aqui no continente, para a família dela, porque ela realmente talvez voltaria. Muitos desembarcavam nas ilhas e faziam famílias, conheciam novos amores, novos vícios, né? E não regressavam. E nessa expedição aqui, que foram 6 navios, quase 500 pessoas, voltaram 2 navios e voltaram 1 navio corsário que eles tinham roubado de alguém, e voltou esse navio. Então voltaram 3 navios e apenas 19 pessoas e mais de 50 escravos. Quer dizer, os lugares que eles iam conquistando, índio, né, eles trouxeram de escravidão. Então, para convencer um rapaz desse, um jovem, de que ele teria futuro no mar, ele teria que prometer muita coisa para a família dele aqui, ó, seu filho vai ficar bem, sua mulher, sua mãe. E esse cara, voltando na chave do cinto de castidade, né, aí ele fechava os cintos todos e dava a chave pro dono dos barcos, né, e esse cara, perante relatos aqui, ele tinha o direito de abrir o cinto quando ele precisasse. Quer dizer, ele poderia, por convenção, abrir o cinto de castidade e utilizar do meio de prazer ali da mulher. Ele estava sustentando ela. Isso aí eu achei uma curiosidade. Não sei se é verdade, tá? E aí, o que acontecia? Por fim, quase 90% dos homens que foram, eles não voltaram. Essas mulheres, quando chegavam na expedição, elas iam procurar os maridos, aí certificava que o marido não teria voltado. E aí, qual que seria o fim dela, gente? Ela, já casada, né? O marido não trouxe a riqueza, né, que certamente o mercador estava esperando que ele trouxesse como pagamento, né, dele ter cuidado da esposa e tal. Então volta, então a família entra em desgraça porque não tem mais o homem, não tem a riqueza prometida. O feitor retira o cinto dessa menina, dessa mulher, e ela era absorvida aí como escrava sexual de outros comerciantes.
nunca mais ela ia ser a mesma pessoa. Muitas vezes ela ia lá para os bordéis, né, na beira do carro, virava prostituta e tal. Então os maridos morreram, a mulher ficaria prostituta, as crianças desse casal aí já devia ter com 8, 9 anos de idade, também já era adulto, né? 9 anos de idade já estava lá carregando no porto, descarregando carga e carregando no porto aí, tomando aguardente. Então foi essa aí a história do cinto de castidade nessa fase aqui, tá, gente? Que foi na época do século XVI, lá na Europa. Teve também outros que eu vi na época das cruzadas, né? Eu acredito que seja outro tipo de história, mas esse aí foi o que eu encontrei aqui para falar com vocês, tá?